E tudo começou exatamente há 10 anos atrás, quando eu me vi extremamente frustrada com a psicologia, e eu acredito que algumas pessoas vão se identificar com isso também, porque é como você falou, Flávia, há 10 anos atrás, na nossa faculdade, não ensinava como vender. Pelo contrário, o que eu escutei do meu professor na época foi o seguinte: olha, no primeiro ano que vocês tiverem se formado, não abra consultório, porque vocês vão morrer de fome. E foi assim que eu fiz. Eu falei, bom, eu vou seguir os passos. E eu não abri um consultório. Eu fui, na verdade, trabalhar com uma clínica e eu atendia por convênio. E foi ali, gente, que eu quis desistir da psicologia. Né? O que me aconteceu? Eu ganhava de 10 a 15 reais por hora. Eu atendia 8 pessoas por dia. E eu chegava no final de semana e parecia que um caminhão tinha me atropelado. Trabalhou de segunda a sexta? De segunda a sexta. Quanto você ganhava por consulta? 10 a 15 reais por hora. Amiga, sabe quanto era um exame de audiometria na época que eu me formei? R$3. Exatamente. R$3. Por convênio. Não, vocês não viram na odontologia. Sabe esses plantões aí que acontecem em clínica popular? A pessoa atende cerca de 20 pessoas por dia e recebe a diária R$80. Isso ainda tem que levar os próprios kits, né? Que são as canetas, os motorzinhos, que muita gente conhece como motorzinho, mas a gente chama de caneta. Ainda tem que levar os próprios para usar. Exatamente. E, detalhe, recebia de 3 em 3 meses e tinha convênio que me pagava anual. Então, gente, foi assim, muito triste. Muito triste. Anual? Eu dependia do meu pai para poder depilar. A verdade era essa. E aí eu quis desistir mesmo da psicologia. Falei, isso não é para mim. Porque, pelo fato de eu não conseguir ter ali um faturamento, eu comecei a me desvalorizar. Então, eu achava que eu era uma péssima profissional, que eu era uma péssima psicóloga. Falei, quer saber? Eu quero é ganhar dinheiro. Sabe o que eu fiz? Mesmo formada, fui trabalhar como secretária numa igreja. Porque, de fato, eu queria desistir da psicologia. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito visionária e muito sonhadora. E, para mim, minha meta de vida era ser muito bem-sucedida profissionalmente e ser reconhecida. Então, eu fui para esse lugar porque eu queria realmente ganhar mensalmente ali os meus R$600 na época. Mas é óbvio que eu estava inconformada e muito triste com aquilo. E aí foi nesse momento que eu falei, não, hoje é o dia do basta. Eu quero fazer algo na minha vida profissional. E eu sei que sozinha eu não vou conseguir. E aí eu fui buscar ajuda. Lembro que eu entrei no Instagram, falei, alguém pode me ajudar, algum profissional pode me ajudar. E achei uma mentora do Rio de Janeiro, que nem eu conhecia, e falei, gente, ela está ajudando pessoas como eu, então eu vou procurar ela. Na época, ela me ofereceu uma mentoria com a promessa, de fato, de me ajudar a ganhar dinheiro e tudo mais. E eu falei, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou calçar minha cara, eu vou pedir o meu pai e eu vou investir tudo o que eu tiver para sair de onde eu tô. Ali foi a minha virada, porque ela começou a me ajudar. Ela falou, Cris, esse é o passo a passo para você começar a prospectar cliente, para você ter ali os seus pacientes, para você ter paciente particular, porque eu nunca tive isso. E ali eu entendi, peraí, a gente precisa vender. O que é vender? Que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Existe, né? Dá para prospectar cliente? Ali ela me ensinou o passo a passo. E na primeira semana eu comecei a aplicar. E ela falou, uau, ela ainda brincou, você é a Neymar da psicologia. Porque você nunca teve eu nunca vi aqui na mentoria tanta taxa de conversão como você tem. Então eu ia lá, prospectava, com toda a metodologia que ela tinha me ensinado e fechava cliente. Em um mês, eu estava com a minha agenda lotada. E aí eu falei, uau, gente, era isso, né? É claro que ali eu vejo 2 pontos. Minha mudança de mentalidade, Sim. né? Porque eu trabalhei muita coisa interna que eu não conseguia, porque eu já me senti uma fracassada. Sim. Então, precisou ter esse resgate mesmo de autoestima, autoconfiança. Mas ali eu também entendi que o segundo pilar era ter uma estratégia de venda. E aí eu comecei a aplicar, comecei a faturar os meus primeiros 10K. Comecei também a realizar os meus sonhos. Eu tinha o sonho de ser nômade digital, então de atender online e viajar por todo o país. Comecei a fazer isso e eu vi várias mulheres ali saindo da faculdade que eu falei, essa pessoa não vai desistir.
então eu vou começar a ajudar ela. Foi aí que eu criei a metodologia, vender até na fila do pão. Falei, eu também vou ajudar empreendedoras que estão ali, né, muitas vezes frustradas, muitas vezes querendo desistir da psicologia, querendo desistir da área da saúde, e comecei a criar a minha mentoria, que foi todos os passos que eu segui mesmo, né, na minha trajetória. Só que você ajustou aí para um outro universo agora. Exatamente. E aí fui construindo a minha própria metodologia, todos os passos que eu aplicava e fui criando a mentoria. Então eu comecei a atender nutricionista, dentista, educadora física, médica, advogada. E em pouco tempo, menos de 4 meses, legal, eu né? tinha nutricionista que ganhava 3 mil e em meio à pandemia começou a ganhar 12 mil.